Olá, querido aluno, tudo bem? Aqui é a professora Ana Maria, professora de língua portuguesa, e na aula de hoje nós vamos analisar algumas questões da banca IBFC, já pensando aqui no concurso de agente socioeducativo de Minas Gerais, concurso que vai acontecer agora no mês de fevereiro. Bom, pessoal, a primeira questão que eu coloquei aqui, uma questão bastante recente, todas as questões são questões recentes, tá? Essa daqui foi retirada da prova do IBGE para o cargo de coordenador censitário de área. Primeira questão está assim: considerando-se a norma culta da língua portuguesa e o uso dos acentos ortográficos, assinale a alternativa em que há desvio a essas normas. Então, pessoal, quando nós estamos realizando uma avaliação, nós precisamos saber circular aquilo que é importante. Então, eu vou pegar minha canetinha aqui e vou marcar com vocês o que é realmente importante quando a gente está fazendo prova. Então, aqui, considerando-se a norma culta, então, de acordo com a gramática, traduzindo, e o uso dos acentos ortográficos. Então, a matéria que eles querem aqui é acentos ortográficos. Eu vou pensar em novo acordo ortográfico. Assinale a alternativa em que há desvio a essas normas. Então, eu vou pensar aqui em acento. Eu tenho: o sueco está tranquilo, pois contratou uma empresa de mudanças. Gente, eu estou procurando o erro. Desvio é o mesmo que erro, tá? Desvio a essa norma. E logo de cara eu já tenho a resposta, porque nós sabemos que esses dois pontinhos, né, que nós chamamos de trema, que existia anteriormente em cima da letra U em alguns casos, caiu, não existe mais, está em desuso. O novo acordo aboliu o uso da trema, exceto para palavras que são de origem de outro idioma. Por exemplo, lá na Alemanha é muito comum as palavras terem o trema. A palavra Miller, o nome Miller, por exemplo, né? Então, nesse caso, sim, permanece, porque é uma palavra que vem de outro idioma. Agora, na língua portuguesa, linguiça, tranquilo, não tem mais, tá bom? Então, aqui nós já temos logo de cara o nosso erro. Mas faremos a leitura das outras alternativas. A empresa de mudanças teve dificuldade em embalar o micro-ondas. Micro-ondas, gente, nós temos aqui micro, termina em O. Ondas, inicia por O. Vogal igual. Se eu tenho vogal igual, eu faço o quê? Eu separo, tá bom? Então, tem que permanecer o hífen nesse caso aqui, porque eu tenho uma palavra terminada em O, que é uma vogal, e outra iniciada por O. Então, são vogais idênticas, iguais. Então, eu preciso manter, nesse caso, o hífen, que é esse tracinho aqui. Depois eu tenho, como consequência, quebraram o eletrodoméstico. Nesse caso aqui tá belezinha, tá, gente? Escreve junto mesmo, tá tudo bonitinho. Consequência aqui não tem a bendita tremazinha, tá vendo? Tá tudo certinho. Até marcar aqui. O sueco reclamou sobre a infraestrutura da empresa de mudanças. Vocês vão falar, Ana, mas aqui também eu tenho infra, terminando em A, que é vogal, e estrutura, iniciando por vogal E. Só que aqui são vogais que são diferentes. Se são vogais diferentes, elas se juntam. Então fica infraestrutura tudo junto, porque termina em vogal A, inicia por vogal E. Vogais diferentes, junta. Vogais iguais, separa, tá bom? A empresa marcou ao meio-dia, mas chegou quase 2 horas depois. Pessoal, aqui tá tudo beleza, né? Aqui talvez a dúvida fosse gerada pela palavra meio-dia, mas meio-dia permanece também com hífen. Então, muito cuidado, uma questão muito tranquila, mas maldosa. Depois nós temos aqui a segunda questão. Leia o excerto e analise, ou melhor, assinale o antônimo da palavra destacada entre aspas duplas. Aspas duplas são duas aspas. Nesse caso aqui, eu estou procurando o antônimo. Muito cuidado, que às vezes as bancas, elas pedem muito o sinônimo e você esquece do antônimo. Antônimo é aquela palavra que é oposta. E sinônimo é aquela palavra que é semelhante. Sinônimo não é sinônimo de igual, né? São palavras que são semelhantes. Nesse caso aqui, eu estou pedindo antônimo. A banca está pedindo antônimo. Então, eu preciso prestar atenção. Antônimo de qual palavra? Inestimável. Tá vendo? Tá entre aspas duplas aqui. Então, nesse caso, eu vou pensar, primeiro, inestimável. Pode ser substituído por gigantesco? Sim. Por expressivo? Sim. Por imenso? Sim. E por vão? Uma coisa vã é diferente, é oposta a uma coisa que é inestimável. Inestimável, gente, é uma coisa extremamente importante, expressiva. Agora, vão é uma coisa banal, uma coisa qualquer. Então, nesse caso, a resposta é letra A, vão.
tá bom? Então, nós temos aqui resposta letra A, uma questão de antônimo, concurso da MGS Técnico Contábil, também de 2022. A próxima questão também foi da MGS, também cargos de nível médio, tá? Então, nós temos aqui, observe as palavras retiradas do texto e assinale a alternativa em que a regra de acentuação e a divisão silábica estejam corretas em relação às regras vigentes de ortografia e acentuação oficiais. Nesse caso aqui, gente, as palavras que serão analisadas, eles destacaram, é Faraó, distância e Júpiter. Faraó, distância e Júpiter. Sobre essas palavras, eles farão afirmativas e você vai julgar se está correto ou não. Então, observem que eles falam aqui qual que é o assunto, acentuação e divisão silábica. Nós temos aqui quais palavras? Faraó, distância e Júpiter. Vamos lá. Primeira afirmação que eles fazem, Faraó é uma oxítona dissílaba. É oxítona? Sim. Dissílaba? Não. Então, aqui nós temos uma meia-verdade, né? Nesse caso aqui, por que não é dissílaba? Porque eu tenho 3 sílabas. Faraó. Trissílaba. Então, o erro está na palavra dissílaba. Então, desse jeito, gente, eu já consigo excluir aqui 2 alternativas. Eu consigo excluir a alternativa A, que está falando da 1, e a C, que também está afirmando que a 1 é correta. Tá vendo que no final eles vão pedir as corretas? Então, esse tipo de questão, gente, quando tem assim, essa marcazinha que nós vimos aqui, né? Essas assertivas 1, 2 e 3 em numerais em algarismos romanos, nós precisamos tomar muito cuidado, porque já dá para excluir muita coisa. Distância é uma proparoxítona polissílaba. Gente, toda proparoxítona é acentuada. Só que nesse caso aqui, ela é uma palavra que ela é paroxítona, distância. Tá vendo? Eu começo a contar da esquerda da direita para a esquerda. Então, vai ser cia, tan, dis. Né? Então, nesse caso, seria proparoxítona se fosse a terceira, se fosse dis. Mas nós sabemos que é tância, tem até aqui, né? É uma sílaba tônica que tem acentuação, que no caso é um acento circunflexo. Nesse caso também não é polissílaba, que são 4 sílabas. Eu falo distância. São 3 sílabas apenas. Então, ela não é polissílaba e ela não é proparoxítona. Essa aqui está totalmente equivocada. A próxima, 3, nós temos Júpiter. É uma proparoxítona trissílaba? Certíssimo. Olha aqui para vocês verem. Se fosse o acento no ter, seria oxítona. Se fosse no pi, seria paroxítona. Mas é no ju. Júpiter. Tem acento aqui. Se tem essa sílaba tônica com acento aqui, então é uma proparoxítona. Todas as proparoxítonas são acentuadas. Não existe exceção, tá? Essa é uma regra absoluta em língua portuguesa. E nesse caso aqui é trissílaba, porque eu tenho 3 sílabas. Júpiter. Tá vendo? Então, se eu tenho 3 sílabas e eu tenho a palavra proparoxítona, então a única que está correta é a D. Aqui eu nem precisava ter lido a terceira assertiva, porque se eu tivesse lido a 1 e a 2, percebendo que as duas estão erradas, dá para excluir A, B e C. Né? Só que é sempre importante ler todas as alternativas, tá bom? Sempre tem alguns casos que nós teremos que marcar a mais correta. Sim, a mais correta. Tá bom? Depois nós temos aqui uma questão da Prefeitura de Contagem para o cargo de técnico de edificações, ano de 2022. Assinale a alternativa que contém a palavra referente à definição. Aí eles dão uma definição. Palavra de sílaba e oxítona que contenha tonicidade, ou seja, a sílaba tônica em sinal gráfico, ou seja, é acentuada na última sílaba. Tá vendo que eles usaram aqui umas expressões mais difíceis, mas que é uma coisa muito simples? Eles querem uma palavra que seja de sílaba, oxítona, que tenha acento na última sílaba. Né? Se é oxítona, logo a tonicidade dela é na última sílaba. Só que aqui eles querem que ela tenha sinal gráfico. Gente, só de sílaba já dá para excluir 2 alternativas, porque de sílaba são 2 sílabas. Eu tenho aqui catedra. Catedra são 3. Eu posso excluir a B, que aqui no caso é uma proparoxítona. Depois eu tenho pontapé, que é oxítona, só que tem 3 sílabas. Pontapé. Então eu posso excluir a letra C também. Excluindo a letra C, me sobram A e D. Aí vem o ponto importante, porque eles falam assim,
sinal gráfico na última sílaba, afinal é uma oxítona. Bônus não é oxítona, é paroxítona. Só é oxítona se é a última. No caso, é café a nossa resposta, tá? Café é a nossa resposta, porque nós temos aqui de sílaba café. E tem um acento, né, a tonicidade em sinal gráfico do fé, que é a última sílaba marcando a oxítona. Muito bem, a última questão que nós vamos resolver no dia de hoje também é de contagem para técnico de saúde bucal, ano de 2022. Observe esse fragmento do texto. Amor estranho que se esvai na memória do tempo. A palavra em destaque, gente, que é esvai, pode ser substituída sem perder o sentido. Aqui eu estou trabalhando a questão do sinônimo. Lá em cima eu trabalhei antônimo, agora é sinônimo. O que é sinônimo de esvai? Mantém? Revigora? Dissipa ou fortalece? Gente, é uma questão de semântica. Tem que saber a significação de palavras e nós só conseguimos compreender se tivermos um hábito da leitura, né, de consultar as palavras que nós não conhecemos no dicionário. Então eu tenho aqui dissipar é a resposta, tá? Esvair, gente, é dissipar uma coisa que está indo embora, né? O amor estranho que se esvai, que se apaga da memória, ele está indo embora, está se dissipando, está se apagando, tá? Esse é o sentido. E é isso, gente. Eu separei hoje, então, 5 questões aqui da banca IBFC. Espero que vocês tenham gostado e até mais.